veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque aos editais da Lei Paulo Gustavo. E mais de 100 problemas em ônibus são registrados em Petrópolis no mês de outubro. E chuvas acima da média e alertas. Petropolitanos se preocupam com elevado volume de precipitação e moradores retornam a áreas de risco. Rua Tereza terá ações especiais para o Black Friday. Presidente Lula faz reunião para avaliar o trabalho dos ministérios e os destaques do esporte na nossa região. O diálogo com o objetivo de incentivar a cultura petropolitana. Eu sou Wellington Daniel e o Correio Petropolitano Debate começa agora. Uma ótima tarde para você que está acompanhando a programação da TV Correio da Manhã nesta sexta-feira, logo depois do feriado. Muita gente emendando o feriado, viajando. É um prazer receber você aqui com a gente. E a gente começa falando então um pouquinho sobre Petrópolis, porque um relatório elaborado pelos conselheiros da sociedade civil do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran, aponta que em outubro ao menos 113 problemas foram registrados em ônibus em Petrópolis. As informações chegam por meio da sociedade civil, que relata quebras, atrasos, falta de higienização e até mesmo pouca força para os coletivos subirem ladeiras, o que em Petrópolis é inviável, né? O relatório traz até mesmo problemas de acessibilidade. Segundo o relato, no dia 4 de outubro, uma cadeirante não obteve ajuda para desembarcar de um ônibus da Turp. Nem o motorista, nem o fiscal estavam presentes. Na quinta-feira, a Câmara Municipal realizou uma audiência para debater os serviços prestados pelas empresas de transporte público. A reunião foi presidida pela vereadora Júlia Casamasso, do PSOL, e contou com a presença de diversos representantes da sociedade civil, além da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans. No entanto, as empresas de ônibus não enviaram representantes. O objetivo, além de apontar os problemas, foi mostrar possíveis soluções, além de propor a tarifa zero. A vereadora Gilda Beatriz também denunciou pelas redes sociais que os salários de funcionários da Petroita atrasaram mais uma vez. O valor deveria ter sido pago em 20 de outubro, mas os rodoviários iniciaram setembro sem o pagamento. A parlamentar ainda afirmou que há trabalhadores recebendo apenas R$ 70 de vale-alimentação. Então nós entramos em contato, com o Cetranspetro, que em relação ao relatório informou que os assuntos precisam ser tratados em plenária, conforme exige o regimento interno, para que não seja tratado de forma política partidária. Não respondeu, no entanto, sobre os problemas apresentados na planilha e sobre os atrasos dos salários, que nós também questionamos ao Sindicato das Empresas de Ônibus. E procurada sobre a fiscalização, a Prefeitura de Petrópolis não respondeu até o fechamento desta edição. E um levantamento feito pelo Sistema Alerta Rio identificou que no mês de outubro choveu 197,4 milímetros na cidade do Rio de Janeiro, um recorde histórico para o mês. O resultado foi 119,5% acima do esperado para o mês, maior que o dobro da média, que é de 89,9 milímetros. Vamos acompanhar.
volumes de chuva para outubro ocorreu em 1998 e em 2003. De acordo com a pesquisa do Sistema Alerta Rio, os locais com os maiores registros foram Rocinha, Jardim Botânico e Alto da Boa Vista. A meteorologista-chefe do Sistema Alerta Rio, Raquel Franco, explicou que neste ano ocorreram 8 eventos chuvosos significativos em outubro, enquanto nos últimos 10 anos foram, no máximo, 2 eventos no mesmo mês. O Centro de Operações Rio informou que, por causa da chuva que atingiu a cidade durante o mês, o município mudou de estágio em 20 ocasiões. Foram 10 entradas da cidade em estágio de mobilização, passando em seguida para o estágio de atenção, que é o terceiro nível em uma escala de 5, e retornou ao estágio de normalidade 8 vezes. O Centro de Operações Rio registrou cerca de 30 ocorrências, entre bolsões d'água, quedas de árvores e estruturas, além de deslizamentos. E a chuva também causa, muitos transtornos aqui na nossa região. A Defesa Civil de Teresópolis divulgou hoje de manhã o último boletim atualizado. A gente lembra para você que ali na terça-feira, Petrópolis e Teresópolis foram atingidas por chuvas fortes, e principalmente Teresópolis, 38 pessoas desalojadas. E o último boletim da Defesa Civil apontam 15 ocorrências, sendo 7 deslizamentos de terra. E o maior registro em 24 horas, agora a chuva deu uma acalmada lá, foram 11 milímetros, mas ainda assim eles ainda convivem com o resultado dessa chuva de terça-feira. A Defesa Civil então realizou aí 46 atendimentos na Ilha do Caxangá e 84 atendimentos na Vargem Grande, além de outros vários atendimentos também em vários outros pontos do município. E a Defesa Civil então alerta que qualquer ocorrência é para ligar 199. Vamos então à previsão do tempo. Nosso repórter Eric Portela, então, vai trazer mais informações para a gente sobre como vai ficar o tempo aqui na região, depois de toda essa chuvarada durante a semana. E, infelizmente, as notícias não são muito boas, não é mesmo, Eric? Boa tarde para você. Boa tarde, Wellington. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Hoje eu estou aqui para falar da previsão mais aguardada da semana, a previsão do fim de semana, mas, infelizmente, como você disse, eu não tenho boas notícias, Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou 2 alertas de tempestade para algumas regiões do Brasil. O estado do Rio de Janeiro é uma delas. O primeiro alerta é de perigo potencial de tempestade. Ele cobre todo o estado do Rio de Janeiro e teve início hoje às 10 horas da manhã. O grau de severidade do segundo alerta é de perigo, o que é o nível 2 de 3 níveis, tá bom? Esse se inicia às 14 horas e cobre mais a região metropolitana e sul-fluminense do estado. Em ambos os avisos contém instruções de segurança e prevenção, como não se abrigar debaixo de árvores durante a chuva, não estacionar veículos próximos à torre de transmissão e placas de sinalização e também, se possível, desligar aparelhos eletrônicos conectados à tomada. Hoje aqui em Petrópolis a temperatura não deve ficar muito baixa, mas existe probabilidade de chuva para o período da tarde e noite, com possibilidade de trovoadas durante a tarde. Bem, agora vamos à previsão do tempo para o fim de semana do dia 4 e 5 de novembro. Em Nova Friburgo, o dia será de muitas nuvens no céu, possibilidade de chuva, inclusive com trovoadas. Mesmo com a chuva, a temperatura não deve cair tanto no município, podendo variar entre mínima de 11 e máxima de 26 graus. No domingo, a previsão é que a chuva dê uma trégua. O dia também será de muitas nuvens no céu e dessa vez a temperatura deve cair. Os termômetros vão marcar mínima de 9 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o sábado será marcado por declínio na temperatura, tempo nublado com possibilidade de chuva e ventos fracos. Os termômetros devem marcar mínima de 15 e máxima de 26 graus. Já no domingo, não existe possibilidade de chuva e a temperatura deve marcar mínima de 9 e máxima de 22 graus. Em Petrópolis, no sábado, a previsão é de pancadas de chuva com possibilidade de trovoadas durante os períodos da tarde e noite. O tempo deve permanecer nublado durante todo o dia e os termômetros vão marcar mínima de 11 e máxima de 27 graus.
O domingo será de muitas nuvens no céu e dessa vez sem probabilidade de chuva. Ainda assim, a temperatura continua caindo, podendo marcar mínima de 9 e máxima de 23 graus. Aqui em Paraíba do Sul, a temperatura deve se manter alta, mas existe possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A intensidade dos ventos durante o sábado será fraca e os termômetros devem marcar mínima de 15 e máxima de 28 graus. No domingo, não chove e a temperatura cai um pouco mais, variando entre mínima de 13 e máxima de 20 graus. Agora, o sábado em Pati do Alferes será de tempo nublado, pancadas de chuva isolada e também declínio na temperatura, que vai variar entre mínima de 13 e máxima de 25 graus. No domingo, a previsão é de sol entre nuvens e a temperatura se mantém estável, marcando mínima de 11 e máxima de 25 graus. Para finalizar, em Três Rios, o dia será de chuva isolada a qualquer hora do dia e durante o período da tarde e noite existe possibilidade de trovoadas isoladas. Os ventos serão de intensidade fraca e a temperatura deve variar entre mínima de 17 e máxima de 29 graus. No domingo não chove e os termômetros vão marcar mínima de 14 e máxima de 28 graus. Wellington, a previsão é de declínio na temperatura para todas as cidades da nossa região de cobertura e também chuva, pelo menos para um dos 2 dias do nosso fim de semana. Então eu gostaria de lembrar para que, em caso de emergência, a população não deixe de entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199. É muito importante fazer essa ligação para evitar alguma tragédia. É isso, Eric. Muito obrigado pelas suas informações. E eu apurei com fontes da Defesa Civil que eles ainda não têm, né, esse alerta de temporal do IMET pelos órgãos oficiais, porque o IMET ele faz ali uma previsão do tempo, mas há uma preocupação da Defesa Civil com as chuvas de amanhã. Os alertas devem ser divulgados agora à tarde, mas a Defesa Civil já está monitorando, a Defesa Civil aqui de Petrópolis, uma possível chuva forte amanhã, sábado. Essa chuva de sábado, então, por enquanto, está sendo preocupante para a Defesa Civil. Eric, muito obrigado pelas suas informações e que apesar da chuva a gente consiga ter um bom final de semana. Tomara, Wellington, eu que agradeço. E a gente continua falando dos problemas em relação às chuvas. Uma moradora da região do Vila Felipe, em Petrópolis, procurou a TV Correio da Manhã para denunciar os riscos de uma queda de barreira que pode atingir a casa em que ela vive. Durante as tragédias do ano passado, o imóvel chegou a ser interditado, mas há cerca de 3 meses ela retornou para casa, segundo ela, depois do imóvel ser liberado pela Defesa Civil. Mas nunca que faz, então eu queria que as autoridades maiores tomassem uma atitude, porque aqui tem vida, tem criança, então tem vida aqui. Quando a chuva começa, o medo domina. Na memória, lembranças de tristeza e dor. Amigos, vizinhos e conhecidos que perderam a vida após as enchentes e deslizamentos registrados nos meses de fevereiro e março de 2022. E agora, a aflição de viver o mesmo pesadelo tem se tornado um pensamento recorrente de uma moradora da região do Vila Felipe, em Petrópolis. Há aproximadamente 3 meses, Cláudia Bites precisou voltar para casa, que fica em uma das regiões mais afetadas pelas tragédias, após ter o imóvel desinterditado e o benefício do aluguel social cortado. A casa, que tinha sido interditada no ano passado por apresentar riscos, foi liberada pela Defesa Civil do município, mesmo ainda existindo uma barreira próxima que, segundo a moradora, oferece risco. A gente não dorme e já fica preparado, né? Porque igual essa semana com essa chuva, deu um raio tão forte que estremeceu a casa, então todo mundo ficou com medo. Então, nosso medo é de descer e não der para a gente sair da casa. A encosta próxima à casa de Cláudia tem apresentado sinais de instabilidade com pequenos deslizamentos de terra e rachaduras que aumentam a cada chuva. Se ele ganhou dinheiro para fazer uma coisa decente, então por que tem que ser de qualquer maneira nessa bagunça aí? Essa pirambeira, se cair, aí sabe o que vai acontecer? Ele vai lamentar, vai falar sinto muito, mas não vai ressarcir vida não. Então está na hora da gente gritar e falar também, não é verdade?
Com as mudanças climáticas registradas nos últimos dias em Petrópolis, o número de chuvas só tem crescido. E uma das formas de proteger a residência que Cláudia arrumou foi colocar placas de madeira na frente do quintal, para que a lama não invadisse. Aqui nesse imóvel vivem cerca de 10 pessoas. E na hora que a chuva começa, o sentimento é de desespero. Próximo à casa de Cláudia foi construída uma contenção. Segundo a moradora, a obra foi finalizada há cerca de 2 meses, mas no portal da transparência do município não há nenhum registro de construção. E está desbarrancando, vai acabar o barranco caindo, escorrendo aqui nesse muro e nessa vala que eles fizeram aqui. Então, para mim, não foi um serviço completo, né? Quando tem eleição, eles querem voto, mas eles não querem saber da necessidade do povo, porque eles estão lá numa boa, como é que vai esquentar com a gente aqui, que é o povo pequeno daqui? É o que a gente está vendo, infelizmente, desde fevereiro de 2022. Parece que o poder público esqueceu dessas famílias que estão em áreas de risco, parece que o poder público esqueceu dessas famílias vítimas das tragédias. É muito triste a gente ver um relato como esse. É muito triste a gente ver a situação dessa matéria, lembrando que nós tivemos 240 vidas perdidas em 2022. Parece que não tem mais solução, sabe? É realmente uma indignação que dá, porque parece que as pessoas morrem e ninguém faz nada para evitar. Parece que simplesmente deixa passar como se fosse nada. Mas são vidas, e a gente precisa lembrar disso. A TV Correio da Manhã tenta contato com a Secretaria de Defesa Civil desde o dia 30 de outubro. Até hoje, 3 de novembro, não obtivemos resposta da assessoria de comunicação. E outro problema relacionado às chuvas são as doenças após as enchentes. A repórter do Sul Fluminense, Ana Luísa Rossi, fala sobre a preocupação com a leptospirose. Boa tarde, Ana. Olá, boa tarde para todos que nos acompanham na TVC. Considerada epidêmica pelo Ministério da Saúde em períodos chuvosos, os casos de leptospirose, doença infecciosa, podem ressurgir nessa temporada. Segundo o médico veterinário Rafael Castro, o agravamento da contaminação em épocas de chuva se dá devido aos alagamentos e enchentes associados às condições inadequadas de saneamento. Estar em contato com a água proveniente de alagamento fragiliza os seres humanos e facilita a penetração da bactéria causando a leptospirose, mesmo sem qualquer lesão na pele. As indicações são para evitar ou entrar em contato ou permanecer por longo período em águas de alagamentos, transbordamentos ou enchentes. Também deve-se manter quintais e terrenos limpos, livres de entulhos, limitando as oportunidades para que ratos façam abrigo ou formem colônias. Também deve-se armazenar e descartar o lixo doméstico em locais protegidos e longe do alcance de animais, inclusive de acesso para roedores. É com você. Muito obrigado à nossa redação do Sul Fluminense pela participação aqui. Um ótimo final de semana a todo mundo aí. E o vereador Domingos Protetor usou a plenária da Câmara Municipal de Petrópolis para se defender das últimas acusações. Domingos é denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pelos crimes de homofobia, caracterizada como injúria racial, utilização do cargo público para obter vantagem indevida e usurpação de função pública. O parlamentar teria, segundo a denúncia, coagido funcionários a realizar atividades em seu benefício, além de cobrar pagamentos destes. Também é acusado pelo Ministério Público de atuar como coordenador da Coordenadoria de Bem-Estar Animal, a COBEA, sem estar nomeado. Domingos ainda teria, de acordo com a denúncia do Ministério Público, insultado uma funcionária em razão da sua orientação sexual. Estou sendo hoje o vereador mais crucificado dentro dessa Câmara. Crucificado baseado em mentiras e calúnias a meu respeito. Um complô feito por ex-assessores, suplentes, advogados, para que eu possa estar aqui perdendo meu mandato. Mas eu não me abato, continuo o meu trabalho resgatando os animais. Só esse final de semana nós conseguimos salvar 3 vidas que estavam aí agonizando. Mas o que me deixa feliz, presidente Mauro Peralta, é que eu queria deixar aqui o meu agradecimento a centenas e centenas e centenas de mensagens
que eu recebi pelo Facebook, pelo Instagram, pelo direct, recebi pelo Messenger, recebi nos meus 2 apps, o meu pessoal e o meu institucional, recebi pelo Telegram, recebi pelo Twitter. Foram centenas e centenas e centenas de mensagens me apoiando, me dando força. Pessoas que conhecem o meu passado, conhecem o meu dia a dia espartano de ser. Então tá aí a fala do vereador em sua defesa sobre essas acusações do Ministério Público. E o site da Prefeitura de Petrópolis está fora do ar nesta sexta-feira. Segundo o município, houve uma queda de energia na Avenida Queller, afetando a sede da Prefeitura, onde está o servidor do site. O Departamento de Tecnologia, o DETEC, disse que já entrou em contato com a concessionária Enel e aguarda normalização do fornecimento de energia pela empresa. E a Enel acabou de enviar uma nota para a gente, em que informa que a reclamação da falta de energia em uma das unidades da Prefeitura na Avenida Queller já foi recebida pela equipe e a equipe está no local para restabelecer o fornecimento de energia. E ainda falando de política, vamos então para a nossa capital federal. O repórter Murilo Adjunto, da nossa redação em Brasília, fala agora sobre uma reunião do presidente Lula para um balanço da atuação dos ministérios. Não é isso mesmo, Murilo? Uma boa tarde para você. Uma boa tarde, Wellington. Boa tarde para todos que nos acompanham. Bom, é isso mesmo. Como você apresentou, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com 10 ministros da área da infraestrutura, contando também com o Ministério da Fazenda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto às 9h30 da manhã e logo na abertura o Lula afirmou que o dinheiro bom é o dinheiro do Tesouro, né, para o Ministério da Fazenda, mas para quem está na presidência, dinheiro bom é o dinheiro transformado em obras. Além disso, o presidente pediu para os auxiliares não deixarem sobrar recursos previstos no orçamento das pastas. O Lula também apresentou e destacou que vai ser retomado o novo PEC, Plano de Aceleração e Crescimento. E reiterou que não é para ninguém inventar nada de novo e apenas executar o que foi estabelecido lá no início ou lá na apresentação do novo PEC. O presidente disse ainda que vai seguir nas próximas semanas uma sequência de reuniões setoriais e deve se encontrar com um alto escalão dos ministérios ligados à área de serviços e também da área social. É isso, Murilo. A gente então continua aí acompanhando as novidades da capital federal. Muito obrigado pelas suas informações. Murilo, qual time você torce? Olha, essa é uma pergunta bem complicada. Eu sou flamenguista, muito flamenguista. Então você não vai estar feliz com a gente no sábado não, que é o nosso assunto de daqui a pouco. Mas torce também pelo Fluminense, né? O Brasil ali, então tá tudo certo. Um ótimo final de semana para você. Eu vou torcer um pouco pro Fluminense, sim. Eu vou deixar meu coração apaixonado pelo Flamengo de lado. Vou dar um apoio, sim, pro Fluminense. Tá ótimo, Murilo. Um ótimo final de semana para você e um abraço para todo mundo aí de Brasília. Obrigado. Um ótimo final de semana para vocês também. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai falar então de Libertadores no nosso bloco de esportes. O Gabriel Hatch vai trazer um pouquinho mais de informações sobre essa partida tão esperada por nós tricolores, né? E durante o mês de novembro, o Centro de Terapia Oncológica em Petrópolis aderiu à campanha de Novembro Azul, que tem como objetivo principal conscientizar a população sobre o câncer de próstata. A partir do dia 11, o espaço irá oferecer exames de PSA de forma gratuita para homens com mais de 50 anos. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. De câncer apontam que a cada 38 minutos, um homem morre devido ao câncer de próstata. Atualmente, o câncer de próstata é o segundo tipo mais frequente no Brasil e representa cerca de 30% dos casos oncológicos em homens. A campanha do Novembro Azul acontece em todo o mundo como forma de alertar, informar e prevenir o câncer de próstata. Em Petrópolis, o Centro de Terapia Oncológico, a partir do dia 11 de novembro, vai oferecer exames de PSA gratuitamente para homens com mais de 50 anos.
O objetivo é auxiliar na detecção precoce da doença. A estimativa do INCA é que no próximo triênio de 2023 a 2025, 71.730 novos casos de câncer de próstata sejam descobertos no Brasil. E isso traz uma estimativa de risco, já que isso corresponde a 61,86% de novos casos a cada 100 mil homens. As vagas são limitadas e a iniciativa ocorre por meio de uma parceria com o Laboratório de Correias e a Secretaria Municipal de Saúde. Para participar, é necessário fazer um cadastro no site do CTO e não é necessário estar em jejum no dia do exame. Tá aí, então, para você, homem, é muito importante ficar atento, vencer os preconceitos para garantir essa saúde. Estou aqui hoje de azul, Novembro Azul, então lembrando a importância da prevenção ao câncer de próstata. E vamos falar então de esporte. A gente comentou agora há pouco com o Murilo, né, que a gente falaria sobre isso aqui. O Gabriel Hatz hoje está em um local diferente, mas traz mais informações para a gente sobre o esporte aqui na região e também a Libertadores, que está chegando. Boa tarde, Gabriel. Uma boa tarde, Wellington. Boa tarde a todos de casa. Hoje estou em um cenário um pouco diferente, não estou do estúdio, mas venho trazer todas as informações do esporte para vocês. Primeiro vamos começar com o mountain bike. O atleta petropolitano e bicampeão mundial, Henrique Avancini, disputou sua última competição profissional da carreira. A etapa da vez foi o Brasil Ride na Bahia. A competição ela foi dividida em 7 etapas, sendo o ranking geral definido com a soma de todos os tempos. Apesar do petropolitano ter vencido 4 vezes, 3 delas seguidas, ele não conseguiu diminuir a diferença para o português Thiago Ferreira, assim ficando com a segunda colocação geral. Agora, mudando um pouco de esporte, vamos para o futebol de campo. O Serrano Futebol Clube disputa hoje, às 3 horas da tarde, fora de casa, a penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Carioca Série B1. O adversário será o Duque de Caxias e a partida é de extrema importância, já que o Serrano pode garantir a Taça Corcovado e garantir também a classificação para a semifinal da segunda fase da competição. E no futsal, o Esporte Clube Correias joga hoje às 9 horas da noite contra a Portuguesa a segunda rodada do campeonato estadual. Após a primeira rodada, o Correias ter vencido por 12-0 o São João, eles estão como líder da chave B da competição. E para finalizar, amanhã o Fluminense disputa a final da Copa Libertadores da América contra o Boca Juniors. E como o nosso apresentador, o Wellington, é fluminense, eu quero que ele conte um pouco como estão os nervos para essa partida e qual que é a expectativa. Essas foram as nossas informações. Eu volto com você do estúdio, Wellington. Gabriel, até amanhã a gente só vai falar disso. Seremos muita expectativa, né, de todo o time e, como a gente falou também com o Murilo, né, de todo o Brasil, porque realmente agora é o Fluminense representando o Brasil aí, a expectativa está grande. Lembrando para você que vai assistir o jogo, então vai assistir o jogo no Rio de Janeiro, a melhor forma de chegar é pelo transporte público. Ontem a gente trouxe aqui, né, que vai ter todo um esquema especial de segurança, todo um esquema montado também dentro do transporte público. Então, você indo no transporte público, você fica tranquilo, não tem que se preocupar com estacionamento, onde parar o carro, onde andar. O transporte público já vai te deixar ali na porta do jogo ou então de onde você for assistir. Gente, ainda falando de notícia boa, obrigado, Gabriel, pela sua participação. Está chegando a época de aproveitar os preços mais acessíveis e renovar o guarda-roupa, Black Friday. Para estimular as vendas, a Arte, a Associação da Rua Teresa, está preparando uma programação especial nos dias 4, 11, 18 e 25. As lojas colocarão as araras na Rua Teresa mesmo ali, com ofertas imperdíveis. Neste ano de 2023, a Black Friday vai ocorrer no dia 24 de novembro. E de acordo com uma pesquisa do Google, 67% dos brasileiros pretendem comprar na data. E ainda falando também, né, sobre esse fim de semana aí, cheio de eventos, aqui em Petrópolis a gente vai ter o Rock the Mountain, no Rio o jogo também, vai ter show, enfim, muito agitado aqui na nossa região. A gente viu ontem a agenda cultural
E a gente quis saber então como que fica, né, a ocupação hoteleira. No último feriado de finados, a cidade virou um sinônimo de silêncio e tranquilidade. A data é para prestar homenagens aos entes queridos e falecidos, né, e desfrutar também das atrações da região. Então vamos acompanhar uma reportagem que fala qual a expectativa da ocupação hoteleira nesse período. Comércio fechado, ruas vazias, praças com poucas pessoas e pequenos grupos espalhados pela cidade. Este foi o feriado de finados em Petrópolis, marcado pelo um pequeno movimento nas ruas e um dia considerado perfeito para aqueles que procuram pelo silêncio, paz e calmaria. É bom descansar, né? Depois a gente não sabe como é que descansa. Tá tudo maravilha. Descanso é bom para a saúde, né? Uma mente descansada, você produz mais. Se estiver muito cansado, você vai esgotar e não vai produzir nada. Um levantamento do Disque Turismo da Secretaria de Turismo de Petrópolis apontou para uma taxa média de ocupação nos meios de hospedagem da cidade entre os dias 2 e 5 de novembro. A taxa de ocupação hoteleira do 1º Distrito de Petrópolis durante o feriado de finados foi de 87,87%. Esses dados também incluem o centro de Petrópolis e arredores. Já do 2º ao 5º distrito, a taxa de ocupação foi um pouco inferior, de 82,86%. O influenciador digital Plínio Amaro tirou a semana para conhecer um pouco mais da cidade imperial. Segundo ele, Petrópolis se destaca como um dos principais destinos turísticos do estado do Rio de Janeiro, oferecendo não apenas belezas naturais, mas também oportunidades para reflexão e vivências culturais. Petrópolis é uma cidade ótima no frio, no calor. Nesses últimos dias tem chovido, mas a cidade é maravilhosa, gente. Eu recomendo muito que vocês visitem Petrópolis, que vocês venham e durmam aqui. Existem várias opções de hospedagem ótimas e eu posso ajudar vocês com orientações sobre a cidade. Eu não moro aqui, mas deu para conhecer bastante desde segunda-feira quando eu cheguei. E eu estou passando esses dias aqui exatamente para criar conteúdo, para dar dicas. Tá, então, né, essa ocupação hoteleira, então, com bastante expectativa para esse final de semana agitado. E para você que está saindo de casa, um aviso importante, a Petroita informou que 22 linhas de ônibus estavam com a operação comprometida agora há pouco, devido a um congestionamento na Coronel Veiga. Então você fica aí atento, as linhas que passam ali pela Coronel Veiga estão tendo alguns atrasos devido ali a um congestionamento. Também tem informação de congestionamento na BR-116 para você que está saindo de Teresópolis em direção à capital fluminense. Na Serra de Teresópolis, então, essa retenção ali na BR-116. Então, fique muito atento para você conseguir curtir bem ainda esse resto de feriado para quem está de folga aí, igual o Richard, né? E vamos para o intervalo. Na volta você confere uma entrevista com o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Felipe Laureano, sobre a Lei Paulo Gustavo e a cultura aqui na cidade. A gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta, e hoje a gente está recebendo o presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui de Petrópolis, o Felipe Laureano. Boa tarde, Felipe, um prazer conversar com você. Boa tarde. E eu queria então conversar, que você se apresentasse primeiro e como que é o trabalho do Conselho de Cultura, antes da gente entrar então na questão do edital da Lei Paulo Gustavo. Sim, prazer. Eu sou Felipe Laureano, sou atual presidente do Conselho Municipal de Cultura. O Conselho, ele funciona da seguinte forma: nós temos entidades da sociedade civil, tanto do poder público, diversas secretarias representadas dentro do Conselho, tanto turismo, educação e outras mais, assim como entidades do poder da sociedade civil, que são conectadas com segmentos culturais. Esses segmentos são eles teatro, design de moda, dança, música, eventos que são de segmentos de produção cultural, cultura italiana, cultura germânica, cultura afro, enfim, diversos segmentos atuantes do município de Petrópolis estão ali dentro do Conselho, compondo toda essa estrutura que é coordenada pelo CPF da Cultura, que a gente chama, que é o Conselho, o Plano e o Fundo. O Conselho são essas duas entidades, sociedade civil e poder público. O plano é um planejamento que já foi feito e aprovado ano passado, ele dura 10 anos. Nós estamos na segunda década de Plano Municipal de Cultura, onde ali nós prevemos como vão ser esses próximos 10 anos de atividade no município. Então, conexões com a educação, que são arte e educação para as crianças nas escolas, apresentações, por exemplo, Dia das Crianças, ou atividades que consigam levar a arte e o entretenimento para crianças dentro da rede municipal. Temos atividades conectadas com turismo, assim como festa germânica, festa italiana, festa afro, Natal Imperial, que são os principais eventos do município. Tudo isso aí está dentro do Plano Municipal de Cultura. E o fundo, que o fundo é basicamente o orçamento e o dinheiro que nós temos ali dentro do Conselho Municipal de Cultura. Temos uma arrecadação que é baseada na porcentagem da Secretaria de Cultura, que esse ano ficou em 511 mil. E também temos os aportes do governo federal e futuramente do governo estadual. Do governo federal, esse ano, recebemos até agora aproximadamente 2,5 milhões de reais. E legal falar que toda essa verba, todo esse orçamento é direcionado via editais públicos. Eles não são direcionados para a prefeitura, pagar funcionário ou coisas do tipo. Eles são diretamente coordenados pelo Conselho de Cultura e remanejados para os editais, para que as pessoas consigam executar suas produções. Seja aquela aula de capoeira que acontece lá em Itaipava, na Madame Machado, Vila Rica, ou Dux,
ou seja aulas de música, performances, seja pública, na praça ou em teatros. E é interessante falar também que todos esses produtos criados a partir dali têm que ser distribuídos de forma gratuita. Eles são verba pública, então entendemos que eles têm que ser direcionados dessa forma. Pelo menos esse foi um direcionamento que eu sempre aponto dentro do Conselho Municipal de Cultura com meus pares. Então, essa já é da Lei Paulo Gustavo, né? Esses 2,5 milhões. Sim. E eu queria então saber como que a pessoa pode fazer para inscrever o seu projeto. Né? A gente agora está nessa fase de inscrição, então como que a pessoa pode participar para inscrever o seu projeto cultural? Perfeita pergunta. Bom, as pessoas podem estar se inscrevendo através do site da Prefeitura. Basta você entrar no site da Prefeitura, rolar um pouco para baixo, você vai ver a aba Cultura. Entrou ali, vai estar escrito Funcultura, que aí é o Conselho Municipal de Cultura. Ali você vai ter acesso a todos os 9 editais que estão abertos. Temos editais para sala de cinema, para cineclubes de desenvolvimento de arte e educação voltada para o audiovisual, de produções audiovisuais. Temos 3 editais de projetos culturais de amplo espectro. Então, todas as artes e áreas podem estar atuando ali. Temos editais voltados para a criação e desenvolvimento para produtores culturais e artistas. É muito simples de estar participando. Todas as inscrições são feitas de forma online. Então, a pessoa é só entrar ali, ler o edital, entender o que está sendo pedido. Ela não vai precisar, já foi um ganho também nessa negociação do Conselho com o Poder Público, de não precisar mais de tantas certidões já no início das inscrições. Basta você entrar com os dados e as informações de onde, quando e qual é o projeto, obedecendo os critérios, óbvio, e apresentar a sua proposta, que ela vai ser avaliada por uma banca de pareceristas. Lembrando também, vale lembrar que essa banca não é de Petrópolis, essas pessoas não têm conexão com a arte ou a cultura local. São diversas pessoas do Brasil e do mundo inteiro que se inscreveram dentro dos editais e estão ali para avaliar. Então são técnicos especializados que vão avaliar esses projetos. Desde cronograma, metodologia de execução, metodologia de mídia, de marketing desses projetos, porque uma coisa que sempre me pegou aqui é que muita coisa acontecia, só que a gente não sabe. A informação não chega. Então, uma coisa que foi debatida ali dentro do Conselho também é que essa metodologia de comunicação tem que estar explícita, assim como outras coisas, que é a forma de acesso, o ingresso gratuito, como as pessoas vão ter acesso a esse ingresso. Você vai usar o Simpla ou uma outra plataforma, você vai nas escolas ou locais distribuir, quem serão essas pessoas que vão distribuir, quando, como. Sim, uma metodologia básica de gestão de projetos, mas que é interessante, ali está tudo descrito, tem até uns parênteses abertos que dão as dicas para as pessoas. Então basta entrar no site e ter acesso a isso. Só para finalizar, os projetos vão desde R$5.000 até R$50.000, ou 50 mil, na verdade R$100.000, que é do audiovisual. Projetos de amplo espectro vão de 5.000 a 30.000. E temos um edital chamado Alan Sask, que ele recebeu esse nome em homenagem a um grafiteiro que faleceu esse ano de infarto aos 30 anos de idade. E esse edital tem também uma categoria de premiação, que ele é uma nova metodologia aplicada, que são atividades que já acontecem na cidade. Bom, as pessoas podem estar se inscrevendo e pleiteando esse prêmio, que é no valor de R$3.000. E eu espero que isso ajude os produtores, artistas e as atividades que acontecem na cidade da forma que eles bem entenderem. Sei lá, comprar mais materiais, enfim, o que quer que seja. A cultura também é muito importante, principalmente depois da pandemia, né? O setor cultural sofreu muito com a pandemia. Exatamente. A Lei Paulo Gustavo tem exatamente esse enfoque, que é de potencializar as atividades remanescentes e resgatar tudo isso que foi perdido durante a pandemia. A gente teve uma quebra econômica e do fazer artístico e cultural do município muito grande. Então, a produção literária, a produção audiovisual, a gente está na era do streaming e todo esse desenvolvimento. Então, diversas empresas procuram esses profissionais, só que essas pessoas acabam se desconectando por não ter recurso. Então, essa é uma metodologia das pessoas conseguirem se levantar, reerguer os seus projetos e trabalhar. Até que dia mesmo pode fazer essa inscrição?
Bom, até o dia 9 desse mês, até sexta-feira, as inscrições estarão abertas. Era até hoje, até algumas semanas atrás, o limite era hoje. Só que por conta de falhas dentro do sistema da prefeitura, o Fórum Popular de Cultura, que é formado por diversas pessoas da sociedade civil, todos entraram em comunhão e debateram sobre o assunto e fizemos uma carta pública solicitando à prefeitura, que foi atendida, e com a extensão do prazo. Ótimo. Felipe, eu queria então também comentar um outro assunto. A gente está agora chegando no Natal Imperial, né? É uma das festas muito esperadas aqui no município. Eu queria saber como o Conselho de Cultura também está acompanhando essa chegada do Natal Imperial aqui na cidade. Bom, a expectativa é muito grande e muito boa. Bom, uma das práticas que adotamos ali, junto com o IMC, foi o ganho das chamadas públicas dentro das principais festas. Então, estamos agora, nesse momento, com a chamada pública do Natal Imperial e da festa Afro-Ubuntu, que vai acontecer em novembro, para diversas atividades. Então, as pessoas de Petrópolis podem estar entrando nesse formulário e fazendo as suas propostas para a festa. É óbvio que a gente está no período de pré-produção, então são várias articulações que são feitas, concessões que têm que ser abertas dentro da cidade, mas a expectativa é muito boa, dando a perspectiva também de que ainda estamos nos recuperando de todos os danos das chuvas e toda aquela imagem da cidade de Petrópolis que foi prejudicada a partir dela. É legal a gente entender que foi mais ou menos um mês e meio de Jornal Nacional em amplo, acho que não tem problema falar de outro jornal, mas que fala, enfim, em âmbito nacional, falando de Petrópolis, e as pessoas ficando com medo de vir para cá. Isso é prejudicial, uma vez que o setor de turismo tem um grande enfoque. Nós temos uma rede hoteleira da cidade, temos uma rede de comércio que casa muito bem com essas datas festivas. Então, é interessante que a gente, sim, execute um bom evento, e por isso é muito boa a oportunidade, obrigado pela pergunta, de fazer com que as pessoas participem desses formulários, para que a gente consiga ampliar cada vez mais com mão de obra local, que é o mais importante. Dar emprego e fazer com que o dinheiro do município fique no município, na mão das pessoas do município. Ainda falando da festa, né, Ubuntu, que agora é nesse mês de novembro, né, tem também em relação à questão racial, né, a gente viu um caso de preconceito forte aqui em Petrópolis no último mês em relação a uma cobradora. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você, dentro da cultura, enxerga o racismo hoje na cidade. Então, ali dentro da cultura, a gente, enfim, tivemos problemas estruturais, que é um processo de longo prazo. Então, hoje ali dentro do Conselho Municipal de Cultura, até a partir da Lei Paulo Gustavo, vários direcionamentos e apontamentos dos projetos foram implementados dentro dos editais, dentro da forma da prática de se executar atividades dentro do município. É óbvio que a partir da cultura a gente consegue potencializar e fortalecer as ações e práticas já existentes, pré-existentes dentro do município, que fortalecem esse cenário, e encaminhar e direcionar para que as novas produções e antigas produções possam estar se adequando também a esse apontamento dentro do município de Petrópolis, uma vez que grande parte da população de Petrópolis é preta e parda. A gente entender como essas pessoas estão se conectando, como elas se veem dentro das atividades. Isso em todos os eventos do município. Dentro da Festa Afro, ano passado, tivemos a inauguração do Disque Antirracista. Esse ano teremos várias atividades que se correlacionam desde premiações de atividades que já acontecem, desde atividades educacionais e oficinas que estarão acontecendo ali durante o evento, desde a conexão e potencialização também de empreendedores negros e outros mais do município, para conseguir fortificar e fortalecer esse pensamento crítico sobre o tema. É óbvio que a gente tem muitas opiniões sobre o Dia da Consciência Negra, sobre o mês da Consciência Negra, mas é exatamente o momento de se entender onde estamos na história com tudo isso, porque tivemos 400 anos de escravidão, e aí, ali virada do século XIX para o século XX,
tivemos até 1930, porque o Wi-Fi não era tão bom na época, né? Então, uma carta assinada aqui em Petrópolis, a informação não chegou em todos os cantos da forma que se espera, que seja instantânea. Então, até 1930, tivemos ainda notícias sobre polos com escravidão. Só que, em 2010, agora, tivemos outras notícias de políticos que tinham fazendas, e até hoje, 2 anos atrás, fazendas escravocratas. Então, práticas do tipo ainda são uma verdade. Falas como que a cobradora sofreu ainda são uma verdade por parte da população. Então, eu enxergo a cultura como uma forma de reeducar e reproliferar conhecimento, porque para mim o preconceito nada mais é do que a ignorância humana, seja ela religiosa, étnica ou qualquer outro tipo. Queria que você então desse mais detalhes então sobre a Festa Ubuntu também, que vai acontecer agora nesse mês de novembro. Bom, a Festa Ubuntu ela está se concentrando aqui no centro, mas com atividades dentro do município inteiro. A gente vai estar com caravanas e atividades acontecendo desde escolas e desde artes sendo levadas até os bairros. Uma vez que a gente entende que grande parte dessa população não está no centro histórico e não consegue usufruir de todos os dias e todas as atividades do evento. É óbvio que a gente vai ter uma grande atividade ali que vai conseguir concentrar parte da população, mas é de suma importância que, sim, alinhado tanto com o Conselho Municipal de Cultura, com o Compir, que eu, Felipe Laureano, com o meu xará Felipe Graciano, também, que está ali, e outros entes ali que estão trabalhando junto para que isso aconteça. Outra coisa são toda a publicidade e toda a informação que está sendo disseminada pela sociedade civil, articulada. Todos nós entendemos que é sim um problema na cidade de Petrópolis a comunicação. Não só a participação, mas as pessoas não ficam sabendo. Por estarmos no centro e lidarmos com o setor cultural, com o setor artístico diretamente, nós temos uma outra proximidade. Só que as pessoas que estão no 5º distrito do município e saem dali, trabalham e atuam no 5º distrito, muitas vezes não sabem das atividades que estão acontecendo aqui. Então, estreitar os laços com a comunicação é de suma importância. Bom, o dia 20, se não me engano, será numa segunda-feira. Então, os dias que antecedem, desde a quarta-feira até a sexta, serão de diversas atividades acontecendo aqui no município. Desde palestras, oficinas, shows e atividades. De manhã, é legal falar que de manhã já começa com atividades infantis, de tarde, de outros cunhos, palestras, atividades, oficinas, e à noite sempre um evento, um show, um comes e bebes para a família poder se encontrar e estar ali consumindo. Sempre com esse direcionamento e enfoque do dia e da festa da cultura afro, proliferando o que já existe e trazendo coisas novas. E todos esses setores, como eu falei, do Conselho Municipal de Cultura, desde moda, dança, design, todos esses trabalhando juntos ali dentro da festa também. Além do Natal Imperial também, que a gente já está se preparando. Está um próximo do outro. Eu queria então que você falasse agora, voltando à questão do fomento à cultura aqui no município, sobre, além do edital da Paulo Gustavo, mais detalhes também sobre outras ações que os fazedores de cultura podem conseguir. Tem algum outro apoio da Prefeitura? Você também citou no início do governo do Estado. Como que as pessoas podem ter acesso a isso? Bom, primeiro são os canais de comunicação que nós temos implementados aqui no município. Um dos principais que é o Conselho Municipal de Cultura, como eu falei, o site da Prefeitura. Vocês conseguem também os segmentos culturais, que basta digitar segmento no Instagram, você vai ter uma lista, desde canto coral, que são os corais da cidade, bandas marciais, o audiovisual, todos esses são conectados ao Conselho, de alguma forma, por um representante da sociedade civil. Bom, dentro das ações, temos os editais da Lei Paulo Gustavo, edital Alançacho, que é um edital do município, com verba municipal. Temos os editais de âmbito estadual. Todos esses são explanados e divulgados por todos os entes culturais. Bom, diário oficial, ninguém fica folheando. Posso dar uma dica da plataforma prosas.com. É uma plataforma que também, não só do município, mas de todo o Brasil, coloca ali as pessoas a par. Posso dar o meu próprio Instagram,
que é Felipe Laureano, com 2 P's. A pessoa consegue estar ali tendo acesso a todas essas informações na minha plataforma, no meu site, que a gente divulga também. Posso falar a Petrópolis Film Commission, que é uma comissão de filmes e articulação do audiovisual do município, para trazer produções de fora e também fortalecer as atividades do município. Só que todas as atividades culturais que existem no município são explanadas ali também. Fora isso, as outras entidades, como eu falei, nós temos o segmento de cultura italiana com a Casa Anita Garibaldi, que sempre está para a par com o Conselho divulgando todas as informações. Então são todos esses entes, todas essas entidades e pessoas da sociedade civil proliferando e disseminando essas informações para que cheguem mais pessoas, desde a educação, turismo e outras mais. Queria então que você falasse dessas considerações finais, né, às vezes abordando alguma coisa que a gente não abordou aqui, e também agradecendo ao público e ao pessoal. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade mais uma vez. É sempre bom estar conseguindo disseminar mais informações para as pessoas. Eu sempre digo que, por mais que as coisas sejam públicas, a informação tem que chegar. A gente não pode segurar a informação para a gente precisa abrir para que cada vez mais pessoas consigam ser contempladas, para que cada vez mais esse orçamento não fique concentrado na mão de poucos. É importante falar, uma coisa que eu não falei, existe um limite de projetos para serem contemplados. A maioria dos editais, apenas um projeto, a Lansasco, 2 projetos podem ser contemplados. Por que isso? Para que cheguem mais pessoas e não se concentrem em poucas. A gente entende que a informação também é difícil e escassa, por mais que a gente esteja na era da informação com a internet, tem que ser muito seletivo no que a gente consome. Então temos um cadastro de multiplicadores culturais que também está aberto. Você consegue entrar através tanto das minhas redes sociais ou da Lei Paulo Gustavo, leipaulogustavo.petrópolis@gmail.com. Você consegue solicitar um curso. Olha só, eu não sei, você vai mandar no e-mail, não sei me inscrever e queria que um fazedor cultural viesse até mim. Então eu e outros fazedores culturais de diversos lugares da cidade estão se disponibilizando para ir até a associação de moradores, centros culturais, ou seja uma casa da pessoa, ou agendando no centro de cultura, numa biblioteca, para encontrar essas pessoas e explicar para elas como se escreve, como constrói um projeto cultural. Porque a gente entende que gestão de projetos é um curso, uma faculdade, produção cultural também, especialização, curso técnico. Então, tem várias especificidades que são de caráter cultural e dessa área mercadológica. Então, para isso, nós temos ali diversos profissionais preparados para conseguir ensinar. Então, pode me mandar mensagem que horas for, eu vou parar ali, eu vou atender só, acho que depois de 11 horas da noite até umas 9 da manhã não, mas pode mandar mensagem, pode me ligar, eu vou estar disponível para conseguir fazer com que isso aconteça. Eu tenho esse cargo que eu ocupo hoje, é um cargo voluntário, em aspas, né? Eu fui eleito para estar ocupando esse cargo como presidente do Conselho de Cultura, mas uma das minhas missões é levar a informação. Então, eu quero muito conseguir levar para mais pessoas, estou fazendo muito 1 para 1. Aqui a gente está no 1 para todos, né? A gente fala para muitas pessoas, só que não consegue ser profundo no tema. Então, uma coisa que eu tenho comigo é fazer o 1 para 1. É encontrar pessoa por pessoa, explicar para ela como ela consegue se inserir, como consegue captar recurso. Porque a gente não pode concentrar de novo em poucos empresários, em poucas empresas, em poucos círculos essa informação e esse orçamento que é para o município inteiro. Então, de novo, muito obrigado, fiquem com Deus. E é isso. Nos vemos aí nos eventos da cidade. Isso, Felipe. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa tarde para você, um bom final de semana. Para você também que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua companhia aqui com a gente na TV Correio da Manhã. Na segunda nós estamos de volta com mais notícias, mais informações exclusivas, mais entrevistas aqui no Correio Petropolitano Debate. Um abraço e bom final de semana. TVC
A TV do Correio da Manhã. Um bom jornal